Então, meus amores, dando sequência, agora a gente vai falar sobre a área de algumas figuras geométricas, e o livro destaca somente 3, que são elas retângulo, quadrado, triângulo, certo? Então, a gente inicia falando o conceito de área. O que é a área? A área nada mais é que a medida de uma superfície de uma figura plana, tá certo? Esse é o conceito de área. E o livro destaca quem foi o precursor, né, dessa área tão importante para nós, que é a geometria, que foi ele, o nosso querido Euclides, certo? Depois vocês se atentem a essa história, onde é muito importante para o conhecimento de vocês, tá certo? E aí, mais adiante, na página 260, nós iniciamos como é que a gente encontra a área de um retângulo. Eu coloquei aqui, né? Tem o meu retângulozinho aqui que não tá tão igual ao livro, mas a gente dá para compreender porque a gente já consegue identificar quem é a base e quem é a altura. Esses são os dois conceitos muito importantes para que você encontre a área desta figura. Você vai precisar de quem? Da base e da altura. Identificou o retângulo? Vamos identificar onde é que fica localizada a base? Aqui embaixo, olha, base embaixo. Onde é que fica a altura? Aqui na vertical. Aí nós temos a altura que é representada pela letra H, tá certo? Então, base vezes altura, realizou o produto, aí nós temos quem? A área do retângulo. A área do quadrado, ela segue praticamente a mesma fórmula, mas normalmente para diferenciar a gente utiliza essa aqui, ó, onde a gente vai utilizar lado vezes lado, que é também compreendido como base vezes altura, tudo bem? Quando a gente faz esse produto, nós temos uma potência. Por quê? Porque nós estamos utilizando lado, que é igual a L, L e L. L vezes L vai dar L ao quadrado, tá certo? Então, lado vezes lado vai ser o produto e a representação de identificação da área deste quadrado, tudo bem? Na última figura, que é o triângulo, nós vamos modificar um pouquinho essa regra. Por quê? Porque a gente ainda vamos utilizar a base, ainda vamos utilizar a altura, só que vai ser divisível por 2. Por que será? Se você identifica um retângulo, você observa que dentro desse retângulo você forma 2 triângulos. É por isso que é divisível por 2, tá certo? Na página 261, nós observamos essa imagem onde ela nos destaca por que essa fórmula fica divisível por 2. Tá? Ele diz o seguinte: note que o triângulo ele representa a metade da área de um retângulo. Por isso, a fórmula para calcular a área desse triângulo fica divisível por 2, tá certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos só para fixar melhor. Você utilizar a fórmula, substitui essas variáveis e aí é só correr para o abraço, tá certo, meus amores? O último aqui, que é o triângulo, nós utilizamos base vezes altura divisível por 2. Essas fórmulas aqui, elas ficam registradas na nossa mente, que vocês vão utilizando e aí vocês vão acabar não esquecendo, tá bom? Isso é muito importante, gente, para que a gente possa ir fazer algum vestibular. Com certeza a gente usa muita geometria, fazer um ensino integrado. Vamos dizer que 50% dessas questões são de geometria e é muito importante a gente estudar essa área tão importante aí, né, na nossa disciplina de matemática, tá certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos e vocês acompanhem aí comigo no livro, na página 261, tá certo? Vou apagar aqui meu quadrinho. Fiquem comigo, não me abandonem. Vamos, meus amores. Eu vou fazer o cálculo para cada área. Para cada figura, na verdade. Certo? Vamos começar aí pelo triângulo. Tá certo? Nós temos na página 261 essa imagenzinha que está aí de azul. Está representada assim, ó. Nós temos 2,8 centímetros, 2 aqui embaixo na base, nós temos 2 na
altura. Gente, qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura divisível por 2. E aí você relembra assim, base vezes altura divisível por 2. Só substituindo essas variáveis. Quem é a base, gente? 2 é quem fica embaixo. Quem é a altura? Na vertical, divisível por 2. Muito bem. Aí agora é só partir para as operações. 2 vezes 2 é 4. Divisível por 2 vai ser... Então, a área dessa figura aqui, que é o triângulo, né? Opa, gente, quadrado. Certo? A gente está falando, né? Quando a gente fala de triângulo, a gente está falando de um quadrado, tá bom? 2 centímetros quadrados. Ok? Então, vocês seguem o mesmo raciocínio para os outros exemplos que nós temos aí de triângulo, certo? E praticam esses exemplos que vocês vão entender melhor, tá bom, meus amigos? Fixa melhor na cabeça da gente quando a gente pratica muito, certo? Olha só, na página 262, não, gente, na página 261 ainda, é porque eu achava que os outros exemplos estavam na 262, mas é na 261 ainda. Nós temos um retângulo. Não ficou tão basicamente um retângulo. Vamos lá, as medidas. Nós temos 8 de base, 2 de altura, tá? São as informações que são válidas para o nosso cálculo. A gente sabe que para a área de um retângulo você tem base vezes altura. Quem é a base, gente? 8. Quem é a altura? 2. Logo, a área, vou colocar aqui embaixo, desse retângulo vai ser 16 centímetros quadrados. Muito bem, certo? Nós temos, ainda na página 261, está destacado de um rosé, essa imagem aqui, ó, de uma figura que é um quadrado. Aí nós temos as seguintes medidas, nós temos 4 aqui como altura ou como lado, e nós temos somente essa medida, certo? E aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou calcular a área desse quadrado se só tem uma medida, tá bom? A gente sabe que a área de um quadrado para ser encontrada, você pratica o produto de base vezes altura. Eu não tenho base, eu tenho somente altura, mas utilizando a outra regra para esta figura, que é L ao quadrado ou L vezes L, você precisa somente de uma medida e assim você encontra a área dessa figura. Qual é? Nós temos aqui como lado o número 4. Eu utilizo essa fórmula aqui, ó, gente. L vezes L, que é a mesma coisa de L ao quadrado. Se você tem 4 como lado, ele fica ao quadrado. Qual é o quadrado de 4? É 16. Assim, a área desse quadrado aqui fica 16 centímetros quadrados. Muito bem. Então, a gente segue os outros exemplos dessa mesma formulazinha aqui de raciocínio, tá bom, meus amores? Vocês praticam para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Vai haver figuras em que você vai identificar as 3 áreas dentro dessa única figura. Você identificar a área do quadrado, a área do triângulo e a área do retângulo. Está localizado na página 262, tá bom? Se vocês, por um acaso, não compreenderem, pode me procurar, tá bom? Eu não coloquei aqui porque, além de tomar muito tempo, o espaço também é pouco para que a gente pudesse exemplificar uma a uma, tá certo? Mas elas estão localizadas na página 262. É importante a leitura e a compreensão. E aí, se vocês não entenderem, por favor, me procurem.
quando eu terminei o tópico anterior, falando de ampliação de polígonos por meio de multiplicação, tem um jogo rápido para vocês fazerem, tá? Então, vocês respondam ele e aí depois vocês seguem para esse conteúdo aqui, esse tópico aqui, que são as áreas das figuras geométricas. E aí, logo depois, nós temos as atividades. Aí vem atividade, tarefa e o que mais? Deixa eu ver aqui, atividade, tarefa. Se eu não me engano, é Max Desafio, gente. Deixa eu só ver aqui. Se vocês não tiverem ainda o Max Desafio, mas vocês com certeza têm você aprender, tá certo? Não tem Max Desafio, mas tem você aprender. Então, vocês, depois que assistirem esses 3 vídeos, vocês vão praticar nas atividades, tarefa e você aprender. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, continue dizendo e batendo na mesma tecla. Me procurem, que aí a gente procura entender juntinhos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.